No vídeo de hoje contarei um pouco da minha experiência ajudando as pessoas. Então, será um vídeo, não sei quanto tempo vai durar o vídeo, mas vou falando um pouquinho de algumas coisas que aconteceram e anotei alguns tópicos aqui. Então será mais como um bate-papo mesmo, tá bom? Um pouquinho diferente dos outros vídeos. Bom, vamos começar aqui. Como as coisas começaram, né? E para quem busca, eu acho o mais interessante, pelo menos foi como aconteceu comigo, é você buscar de forma honesta as respostas que você quer de Deus, é você buscar Deus de forma honesta. E eu não contarei especificamente como aconteceu na minha vida, porque tem um pouquinho de diferença da vida da maioria das pessoas, mas não chegou o momento certo para isso. Quando chegar, eu contarei. Mas de forma comum, busque Deus, ore bastante, leia a palavra, ler a Bíblia é importante. E conforme você vai fazendo isso, vai para a igreja, você lê a palavra, você ora, você busca Deus, Deus vai se revelando para você. E nisso as coisas vão acontecendo. Então acho que às vezes as pessoas pulam etapas. Então tem muita gente que já quer começar a fazer as coisas. Então, por exemplo, nesse caso que eu estou falando de ajudar pessoas, eu não comecei é, querendo ajudar as pessoas. Eu comecei buscando Deus e uma das coisas que Deus foi me direcionando foi ir ajudando as pessoas. Eu acho que tem até uma frase que eu utilizo que não é uma frase da Bíblia, mas contextualiza bem isso. Primeiro você se ajuda, se desenvolve para depois você ajudar os outros. Então eu vejo muito isso também. Você busca primeiro, você vai se desenvolvendo, você vai aprendendo sobre Deus, sobre a palavra dele, você vai convivendo, né, com outras pessoas e as coisas vão se apresentando para você, Deus vai se apresentando para você e com isso algumas coisas vão acontecendo de forma natural. Então você vai acabar ajudando as pessoas pelo jeito que você começa a lidar com as coisas, você começa a ajudar as pessoas que estão te olhando, porque tem muita gente te olhando. E quando você vai se entregando verdadeiramente para Deus, você vai mudando o seu caráter, você muda o seu caráter, você muda a sua parte espiritual. E as pessoas vão olhando o que você faz, como você está fazendo, a sua mudança, você tem mais conhecimento, então você consegue ajudar melhor. E com o agir do Espírito Santo, naturalmente algumas coisas vão ir acontecendo na sua vida. Então, naturalmente você será conduzido, vamos dizer assim, e algumas situações vão aparecer ali para você. E com o tempo você vai ter esse feeling e timing das coisas e vai saber que ali é para você ir ajudando as pessoas. Então, quanto mais eu fui fazendo algumas coisas, mais algumas coisas foram ficando claras para mim. E é isso. Vamos para o próximo tópico. Erros comuns. Então, eu vejo alguns erros comuns nas pessoas que eu ajudo e com frequência eles são, como eu posso dizer, tem algumas coisas que acontecem com muita frequência. Uma coisa, falta de fé. As pessoas têm pouca fé. Tem muita gente que está há muito tempo na igreja, tem gente que se desviou um tempo e voltou, mas eu vejo que as pessoas têm pouca fé e
pouca fé e pouco conhecimento do mundo espiritual. Você tem que conhecer o mundo espiritual, porque é contra ele que você está lidando. É contra o mundo espiritual que você está lidando. Então, falta fé, falta muito oração. A oração é o pilar. Estava até conversando sobre isso ontem com uma aluna minha. A oração é o que vai fazer toda a diferença. Porque é na oração que você se aproxima de Deus. E é se aproximando de Deus que você consegue mudança verdadeira. Então não dá para ficar sem orar. Orando que você vai pedir as coisas, orando que você vai repreender, orando que você busca intimidade com Deus, orando que Deus vai começar a apresentar algumas direções para a sua vida, algumas coisas para você fazer, pessoas que você deve se afastar, etc. Então, você não pode ficar sem orar. E essa oração, assim como todas as outras coisas, tem que ser desenvolvida. Então, você não pode orar no começo do ano, por exemplo, e no final desse ano você está orando, como que eu posso dizer, da mesma maneira, mas não que você não possa orar algumas coisas, alguns tópicos iguais, por exemplo. O que eu estou falando é você precisa desenvolver a sua oração, assim como você precisa desenvolver a sua intimidade com Deus. Então, eu vejo muito isso, vejo as pessoas desistindo fácil, tem coisas que levam mais tempo. Então, por exemplo, promessas. Existem promessas que levam anos. Só que nesse ano você deve ir fazendo passo a passo que Deus está te revelando. Tem gente que acha que é do dia para a noite. Não é assim que funciona. Assim como na vida, não é assim que funciona. Tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, tem coisas que levam mais tempo. Então, permaneça firme. Permaneça firme no seu propósito, permaneça firme no seu desenvolvimento, permaneça firme. E, falando em permanecer firme, outro erro comum as pessoas não fazem jejum. Você deveria fazer jejum por vários fatores. Para você começar a morrer na carne e aumentar no espírito. Fazer jejuns específicos, com objetivos específicos. Fazer jejum para você ter o maior fluir do Espírito Santo na sua vida, entre outros. Então, eu diria que para quem busca de verdade, para quem quer algo sério, realmente você quer intimidade com Deus, você quer buscar Deus, faça jejum. E por último, uma coisa que acontece muito, as pessoas acabam errando, pecando, e aí de diversas maneiras possíveis, e se afastam de Deus. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer. Coloca como regra na sua vida, você nunca vai se afastar de Deus, você quer sempre se aproximar de Deus. E aí você erra, você peca, independente do que aconteceu, não deixe de orar. Já começa aí, que é uma das primeiras coisas que as pessoas fazem por vergonha. Não é que você deve continuar errando, e às vezes você vai errar mais de uma vez a mesma coisa. Deus sonda e conhece seu coração. Deus sonda e conhece seu coração. Ele sabe. Ele sabe. Deus é um Deus vivo. Ele sabe o que você está passando. Então, vamos colocar que é algo muito difícil para você. Todo Deus sabe. Não se afaste dele. Não se afaste de Deus. Não se afaste por vergonha. Não se afaste com medo. O inimigo ataca na vergonha, na mente, no medo. Sempre que você não quer orar, não é Deus. Todas as vezes que você não quiser orar, não é Deus. Isso daí não é coisa de Deus. E se não é de Deus, você já sabe, né, do que é. Então, não se afaste da oração, não se afaste de Deus, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de voltar o mais rápido possível. Erros acontecem, você pode pecar, né? Poder pecar que eu estou dizendo
pode acontecer. A parte mais importante é não se afastar de Deus, até porque se mantendo próximo de Deus é que você se afasta do pecado e volta firme. Então caiu, levanta. Caiu, levanta. Errou, volta. Se aproxima mais de Deus, volta a orar, peça perdão e segue firme a sua jornada. Bom, falar um pouquinho aqui de desenvolvimento. Então, quando você tiver essa jornada, essa aproximação com Deus, estiver orando bastante, estiver buscando bem, fazendo jejum, é muito comum que você acabe esbarrando nos dons. Então, busque os dons, busque com honestidade e sinceridade. Inclusive, estude os dons para você entender como funciona, né? E busque com honestidade e sinceridade, porque inclusive é através dos dons, porque quando você começa a receber os dons, você está recebendo por ter uma maior intimidade com Deus, inclusive entender o agir do Espírito Santo, etc. E esses dons vão ajudar tanto na sua vida, quanto com esses dons que você ajudará as pessoas. Então você deve buscar com honestidade, com sinceridade. Aí tá bom, você recebeu o dom, assim como quem nasceu com algum talento, você deve usar, você tem que utilizar. O que você receber de Deus, presta atenção, quero que você olhe para mim agora. Tudo que você receber de Deus, você tem que usar. Tudo que você receber de Deus, você tem que usar. Inclusive, o melhor é utilizar para o propósito que Ele lhe deu. Mas de forma geral, às vezes no começo você nem sabe o porquê você recebeu aquilo de maneira concreta. Então, a primeira coisa que tem que fazer é receber o dom, usa. Usa, vai desenvolvendo, desenvolva esse dom. Então, quando você vai utilizando, você vai buscando Deus, você vai desenvolvendo, você vai entender para que você recebeu aquele dom. E uma das coisas que um dos propósitos de qualquer coisa que você receba de Deus é para ajudar o próximo e é para ajudar o seu irmão na caminhada. Então, você já tem isso, mas como eu falei, antes de você conseguir ajudar de forma efetiva, você tem que desenvolver. Então, busque os dons de forma honesta. Quando receber, utilize. E quando você entender desenvolvê-lo, utilize para ajudar as pessoas. E por último, antes de ir para o último tópico, tem uma coisa interessante, né? Eu, no começo da minha jornada, eu comecei com poucas coisas. Mas tudo que Deus me deu, exatamente tudo que Deus me deu, eu soube aproveitar. Todas as coisas que Deus me deu, eu soube aproveitar da maneira que eu consegui, óbvio, daria para aproveitar melhor algumas coisas, mas eu soube aproveitar. Então eu corri atrás, eu utilizei tudo que eu recebi, eu utilizei, fui desenvolvendo algumas coisas mais, outras menos, mas fui desenvolvendo. E então, em questão de dons mesmo, eu fui fiel no pouco, entre aspas, porque quando se trata de Deus nada é pouco, mas só para vocês entenderem. Eu fui fiel no pouco e eu utilizei aquilo. E isso fez com que eu recebesse mais. Então, às vezes as pessoas querem mais antes de utilizar aquilo que Deus já te deu. Geralmente, não é que não possa acontecer. Não vou limitar Deus. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas, geralmente, você tem que utilizar o que você recebeu para que você receba mais. E por último, a importância da obediência. E aqui vai muito junto com isso que eu falei também, de utilizar as coisas. Só que mais do que utilizar, você deve fazer o que Deus está te falando.
Isso é muito sério. Eu conheci pessoas na minha jornada que tinha muito potencial. Então, por exemplo, eu conheci pessoas que tinham muito mais coisas em questão de dons, de tempo, de conhecimento do que eu. Mas elas não fizeram parte do que eu fiz justamente por não obedecer Deus. E qual é a forma comum que eu vejo das pessoas não obedecerem? Tem o orgulho, existe o orgulho, existe o orgulhoso. Então a pessoa recebe algumas coisas, ela quer fazer o que ela quer, do jeito que ela quer. Não é assim que funciona, e a partir do momento que você começa a fazer isso, você vai deixar de receber. Você deixará de receber. Então, tem as pessoas com medo. Olha, o problema não é você ter medo. O problema é você travar por conta disso. O problema é você travar por conta do medo. Então, o que eu quero que você entenda se Deus falou para você fazer algo, você consegue fazer, mesmo que isso leve um tempo, mas você consegue fazer. O que Deus te fala, o que Deus te direciona, por mais que te dê medo, inclusive quanto maior for aquilo, mais medo dá mesmo, mas você consegue fazer. E ao longo do processo, porque tem coisas que são muito grandes, Deus vai falar que você vai fazer e você começa buscando, começa fazendo, obediência aos pequenos passos. Porque ali ele vai te dando ferramentas, vai te dando experiência, vai colocando pessoas certas no seu caminho, vai desenvolvendo seus dons junto com você. Então, quando você começa a caminhada até chegar naquilo que Deus te falou, é no passo a passo. Mas se Deus te direcionou, já faça. Eu, inclusive, Deus me direciona algumas coisas, na outra oportunidade eu já estou fazendo. Então, vou te dar um exemplo. Teve pessoas que eu conheci com muito desenvolvimento, muita capacidade, tudo. Deus falou, faça vídeos no YouTube. A pessoa não fez porque tinha vergonha, porque falou, ai, não é a hora certa. Ai, Deus não falou, Deus já te apresentou. Você quer saber mais do que ele? Se Deus te falou, faça. Então, todas as vezes que eu vi algumas pessoas com muito potencial, que já tinha dons desenvolvidos, conhecimento, e não eram obedientes, essas pessoas deixaram de receber algumas coisas. Inclusive, por não prestar atenção nisso, prestar atenção assim, olha, eu já deixei de fazer isso daqui e deixei de receber algumas coisas que eu já deveria ter recebido. A pessoa, inclusive, já sabia de coisas que deveria receber. E aí falar, não, então vou voltar no caminho. Não, as pessoas simplesmente deixam para lá os projetos de Deus. São nos projetos de Deus que você vai verdadeiramente desenvolver a sua vida. Inclusive, fazendo e seguindo o que Deus fala, é onde você vai estar protegido, você vai encontrar sua verdadeira felicidade, Deus sabe o que você precisa, e muito provável que você, seguindo o que Deus tem para você, é que você vai alcançar várias e várias coisas que inclusive você pede em oração para Ele. Então, esse foi o vídeo de hoje. Hoje um vídeo longo, mas foi mais para conversar, né? Para falar um pouco de experiências, etc. A paz de Cristo e até o próximo vídeo.